E aí, gente, nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Pet Vida MCZ. E hoje eu vou conversar com Mariana Amaral. Ela que é mestranda lá na UFAL, médica veterinária há mais de 10 anos e vai conversar conosco sobre um assunto muito importante de você que é tutor ficar por dentro: envenenamento de cães e gatos. Infelizmente, essa é uma prática comum, mas a gente sabe que é importante que a gente tenha todo o cuidado, saiba as orientações médicas, não faça nada que vai ler lá no Google por conta própria e procure o médico imediatamente em alguma situação que venha passar com o pet relacionada a envenenamento. Muito obrigada por você estar aqui conosco, por você ter aceitado o convite, e você que foi a indicada da Eveline Marques, minha amiga de muitos anos da época do NEAFA e uma médica veterinária maravilhosa. E com certeza ela ia indicar alguém competente assim para conversar com a gente sobre esse assunto de envenenamento de animais. Mariana, me conta, a primeira pergunta é diante de uma situação como essa. A gente sabe que, infelizmente, envenenamento de cães e gatos é muito comum. Sim. Mas, e que a primeira medida que deve ser feita é correr com o pet para um médico veterinário. Mas eu estou distante dessa clínica veterinária, estou distante do médico veterinário, estou numa casa de praia, no interior. Imediatamente, o que eu devo ter em mãos numa situação como essa? Como eu devo proceder? Certo. Bom dia a todos. Bom dia, Deise. Foi um prazer, estar aqui. Está sendo muito gratificante. É uma honra ter sido indicada por Eveline, né? Imagina. E aceito o convite com muita gratidão. Com relação aos cuidados que você tem que ter inicialmente, observar a questão dos sinais clínicos que esse animal está mostrando ali, né? Então, a gente vai observar, o tutor, ele precisa, como você falou, de forma muito sábia, precisa correr para a clínica veterinária mais próxima, para um profissional que ele tenha segurança no atendimento, Sim. né? E observar esses sinais. Se puder levar o frasco do que ele supostamente possa ter ingerido, leva também, porque facilita... Uma amostra, exatamente, né, uma amostra do vômito desse animal, que geralmente eles vomitam, facilita o atendimento do médico veterinário, né? Porque o médico vai saber o procedimento correto a ser feito de acordo com o veneno que o pet ingeriu. Exatamente. E até para mandar para laboratório, para identificar. Para análise, enfim, para análise, para fazer um diagnóstico mais assertivo e também um tratamento mais adequado. Quando você não tem essa possibilidade de levar o animal com rapidez para o médico veterinário, é importante. Eu sempre converso isso com os meus com os tutores, né? Com os donos dos animais que eu atendo. E aí, oriento para que eles sempre tenham pelo menos carvão ativado em casa. E esse carvão na forma de sachê, porque ele vai ser diluído em água, facilita a ingestão, né, a absorção pelo trato intestinal do animal e também a eliminação. Me diz uma coisa, quais são os primeiros sinais clínicos, né, que devem ser observados para que você perceba que seu animal possa ter sido envenenado? O comportamento, o olho, a boca. Esse animal, ele perde o apetite, ele deambula em círculos, né? Ele vomita, ele tem diarreia, ele baixa a frequência cardíaca e respiratória também, tem uma depressão respiratória ali que pode levar ele à morte. Sim. Ele tem quadros neurológicos, pode apresentar convulsão, perda da consciência. Então, assim, é um quadro que evolui muito rapidamente, a depender do tipo de substância que esse animal possa ter ingerido. E até eu já li sobre pupila dele fica dilatada, né? Ele fica com aquele olhar... Dilata, ele fica estático, assim. Exato. E vomita muito, né? Tem diarreia, espuma, a depender do... Hipersalivação. Hipersalivação. Broncoespasmo também, que é o fechamento dessas vias aéreas, aí a dificuldade respiratória, que é o que pode levar o animal à morte. A gente sabe que o chumbinho, por exemplo, é um produto ilegal, que não deve ser vendido em nenhum local. Mas há locais que vendem de forma clandestina. Exatamente. O chumbinho, além do chumbinho, há outros tipos de venenos que infelizmente as pessoas dão aos pets para que eles, né, venham a óbito? Eu acho muito importante que você frise o chumbinho, né? Nós temos aí agora recentemente uma nota da Anvisa, né, que atenta com relação a isso, né? Eles frisam aí a importância de não comercializar, porque é crime, certo? Desde 2012 que a Anvisa proibiu a comercialização desse produto aqui no nosso país. Então, ele entra de forma clandestina aqui, então casas agropecuárias também de forma irresponsável comercializam esse produto, né? Que não deve ser comercializado, é crime.
E nós, enquanto médicos veterinários, nós temos esse né? papel de orientar, não só com relação à questão punitiva, porque hoje a gente sabe que envenenar animal é configurado crime. Exato. Que leva aí crime de maus tratos, multa. Penalidade de 2 a 5 anos. Exatamente. E a depender, se tiver morte também, um acréscimo na pena. Só que nosso papel não está só em falar da questão punitiva, mas também aí da prevenção, da educação, da orientação. E orientar as pessoas, né, Mariana, sobre a importância de denunciar esses locais que vendem de forma clandestina esses produtos que podem... através de contrabando, né, de forma clandestina. E assim, outro ponto importante, a gente sabe que as pessoas usam chumbinho não só para envenenar animais. Infelizmente, há casos de pessoas que envenenam outras pessoas por vingança, exatamente, porque não gosta da pessoa, enfim. Mas é necessário que a gente, né, eu como jornalista e você como médica veterinária, a gente, com os nossos conhecimentos, busque orientar essas pessoas para que, se souber de algum local que esteja vendendo, denúncia. Isso. Aí eu pergunto a você, a denúncia, ela deve ser feita para vigilância sanitária, polícia, você orienta que a pessoa faça como em casos vigilância assim? Sanitária, principalmente em cidades pequenas, quando você não tem um acesso assim direto, né, mas na delegacia, na parte de crimes ambientais. É necessário que haja essa coragem de fazer essa denúncia. A gente está lidando com um crime, né? Eu que sou do interior, né, recentemente presenciei a morte de uma cadela com todos os seus filhotes. Meu Deus. Então as pessoas no interior. Então as pessoas realmente elas têm essa maldade ainda, né? Talvez meio que naturalizam por ignorância, muitas vezes. Por isso que eu sempre atento para a educação, para a posse responsável, para a parte orientativa. Então essas pessoas que passam por mim nos consultórios, né? Eu faço questão de frisar, olha, não compra, porque quem está vendendo está cometendo um crime e você ao comprar também está sendo cúmplice. E aí as pessoas usam esse veneno, né? A gente está falando aqui do chumbinho, a gente sabe que tem outros também, né? Como produtos de limpeza, podem gerar intoxicações, envenenamentos também. Deixa eu ver, repelentes. O próprio alimento, chocolate, abacate, enfim, alho, cebola, também, uva, né? Extremamente tóxica para o animal. Então, a gente sabe que tem que fazer essa parte de orientação mesmo, porque as pessoas elas têm aí uma cultura de utilizar o chumbinho, voltando para o chumbinho, né? Utilizá-lo como raticida. Talvez, assim, no pensamento... Como se isso fosse eliminar, não, né? Não elimina. É uma falsa sensação. É uma falsa sensação. Você mata aquele, mas isso não quer dizer que os outros... As colônias de raça, elas são espertas. Elas só vão migrar. Sim. Elas só vão migrar de um local para o outro. Vizinhança, né? Exatamente. E me diz uma outra coisa, Mariana. Você recebe diariamente, infelizmente, assim, nos locais por onde você passou, por onde você trabalha, casos de animais sendo envenenados. A incidência maior que você percebe é cães ou gatos? Mais cães. Cães, né? Isso. Mas por qual motivo você atribui isso? Pelo que eu percebo, as pessoas nessa intenção, né, de eliminar os ratos em casa, colocam chumbinho, principalmente o chumbinho, em pedacinhos de salsicha, em pães, por trás do fogão. E aí o cãozinho, principalmente os menorzinhos. Infelizmente é cultural e é muito comum. Principalmente os menorzinhos. Eles vão ali, acabam comendo aquele alimento envenenado e é rápida a ação. Nem sempre dá tempo, infelizmente. E me diz uma coisa, em quanto tempo, por exemplo, a depender da ingestão do chumbinho, o pet ele pode chegar a óbito, assim... E eu pergunto isso porque eu quero também saber qual a importância de se levar um pet o mais rápido possível ao identificar os sintomas de envenenamento. Vai depender muito também da quantidade que esse animal vai ingerir, né? Do estado imunológico desse animal, da idade desse animal. Então, todos esses fatores influenciam. Sim. E principalmente a quantidade que ele ingeriu. Então, a quantidade versus porte também contribui, né? Por exemplo, um cãozinho pequeno que absorve uma quantidade grande, então a probabilidade dele morrer é muito rápido maior. É gigante. E mais rápido também. Então, aí entre 10 e 15 minutos você já tem que estar correndo. Então, o fato de você ter o carvão ativado em casa é importante por isso, porque esse carvão, ele vai, quando você dá ele na forma, ele vai ser muito mais absorvido, mais rapidamente absorvido, né? Quando ele está na forma de líquido, quando você dissolve aquele pozinho no líquido. Inclusive, ele vai se ligar, né,
na parede do intestino desse animal, e todas aquelas toxinas ali, elas se ligam nesse carvão, que ele tem uma propriedade... Para absorver essas Isso. toxinas, né? Adsorvente, ele absorve e é eliminado via Agora, fecal. é importante também que a gente saiba a quantidade que, assim, o tutor, meu Deus, eu preciso dar carvão ativado ao meu pet, mas como eu devo administrar esse carvão ativado? Diluir em Certo, água, a sim. quantidade que eu coloco, é para o meu pet engolir, é só para lavar a boca? Como Você Conta. O animal, ele vai ficar todo sujinho, não se importa com a sujeira. Não, isso é o De menos forma importante. alguma, não se importe. Mas ali para um animal de um porte de 10 quilos e até 10 quilos, você pode diluir um sachê em 40 ml de água. Aí você não Um tem... sachê de quantos ml? Geralmente o sachê, o Mariana? sachêzinho, ele já vem, ele tem apresentação A no quantidade, mercado, né? sim. Em casas veterinárias, né? Em pet shops, você encontra. E aquela quantidade ali, geralmente de 11 gramas, você vai diluir em 40 ml de água. Você pode dar para um animal de E até aí, 10 quilos. você pode dar através da seringa, né? Sim, com auxílio da seringa é mais fácil, né? Pela lateralzinha, Eu não sei dá que assim na de frente. hora em que a gente tá numa situação Fica dessa, né, fica apavorado. apavorado, mas assim, manter a calma, é o que a gente pede, né? Mantenha a calma, tenta estabilizar esse animal ao máximo. O transporte também é muito importante, principalmente Boa. quando se trata de felino, né? Então a gente tem Verdade. o cão, a gente sabe que a gente pode colocar ali no colo, Mas enrola gato ele, não. mas gato é mais difícil. Então ter sempre uma caixinha em casa de transporte facilita esse acesso. Então é bem bacana que você tenha sempre em casa esse produto. Não tem? Aí muitas pessoas já me perguntaram, Mariana, mas aí eu posso usar o carvão que eu tenho ali na churrasqueira? Não é o mesmo carvão. É importante tirar essa dúvida. Né? Então, enfatiza isso para quem está nos assistindo. Não é o mesmo carvão. Então, se você tem esse Não carvão, confundam, não né, confundam, Mariana? porque esse carvão ativado que nós encontramos em apresentação no comércio, ele sofre um processamento aí para que ele tenha esses ativos fazendo efeito no organismo do animal. O carvão que nós temos em casa na churrasqueira, ele não vai ter essas propriedades. Então, se você tem, você pode até utilizar, né? Então, macera ele bem, deixa ele em pó, né? Coa esse carvão e dilui também ele em água, uma quantidade generosa, também nesses 40, 50 ml de água, e oferece para o animal. Isso vai retardar um pouco a absorção. Auxilia, não é que vai resolver. E outra, mas é se importante, você não tem, né? Mariana, é importante deixar bem claro. E se você está longe também, né? É importante perto, deixar corre. bem claro, minha gente, que carvão ativado não vai resolver 100% dos de problemas. forma alguma. Isso é uma medida paliativa para minimizar o dano. Isso. Não deixe de levar o seu pet ao médico veterinário. Então, assim, leve o seu pet ao médico veterinário, independente dele ter dado uma melhorada, porque aquilo ali pode ser uma falsa melhora, não é mesmo, Mariana? Exatamente. Naquele momento, pode ser uma melhora momentânea. E aí, Isso. depois, ele não teve a capacidade de fazer total eliminação, voltar a absorver e mostrar os sintomas de novo e ser mais dele difícil de ficar recuperar. com sequela, dele Exatamente. chegar até a óbito. Então, leve o seu pet ao médico veterinário, independente dele ter dado uma melhorada. Outra coisa, me perguntam, inclusive, eu como tutora e como protetora independente, Daisy, dar leite é bacana? Ou dar ovos, a casca de ovo é a clara, não sei. Aí eu disse, bom, eu vou perguntar isso aos médicos veterinários, porque como jornalista eu preciso apurar. Certo. E aí eu pergunto a você aqui novamente, leite, ovo ou outro tipo de ingrediente para minimizar o dano, pode ou não pode? Ou só carvão ativado é importante que a gente tenha em casa? O carvão ativado é o mais indicado. Porque é o que sim. vai ter a propriedade adsorvente, é o que vai ter aquele tóxico ali se ligando a ele para fazer uma eliminação mais rápida. Uhum. O leite a gente não recomenda que seja feito, nem leite. Já chegou o tutor no meu consultório dizendo que deu água oxigenada. Meu Deus do céu. Para induzir o vômito. O Então, pet assim, sobreviveu? não, infelizmente. Não teve condições. Já chegou assim num estado. Nossa Senhora. Então, para induzir o vômito, é outra coisa que a gente não recomenda. Nunca induza o vômito no seu animal. Nunca. O leite, ele tem um pH um pouco mais neutro que o pH gástrico do animal. Então, se o produto químico que esse animal, o veneno, enfim, que ele ingeriu, tiver um pH mais ácido, ele pode até retardar um pouco essa absorção.
Mas aí, se você não sabe o que foi que ele ingeriu, e você faz, e esse pH desse produto que ele tem ali no estômago, no intestino, ele for mais básico, você vai acabar acelerando a absorção desse produto, e a morte do seu animal vai ser mais rápida. Então, por isso que a gente não recomenda leite, água oxigenada, água morna, nada que induza o vômito, porque se a substância que esse animal engoliu também for corrosiva, no ato do vômito, da regurgitação, vai corroer todas as vias, né? Então, assim, a gente não recomenda de verdade. No máximo, o carro ativado e corre. Tá, qual o tratamento quando se chega no médico veterinário? A gente vai lá, leva o animal está passando mal após ser envenenado. As medidas que o médico toma inicialmente e são feitos exames de sangue, o tratamento é demorado, consegue salvar o pet e ele trata o restante em casa, ou ele fica a depender da situação por um período internado, até que se estabilize? Exatamente. Primeiro, a preocupação inicial ali é salvar a vida do animal, a gente trata como uma emergência. Sim, então, chega, a gente vai estabilizar o paciente, né? Se for necessário fazer lavagem, vai ser feita a lavagem, o animal vai entrar no acesso, vai receber medicações injetáveis ali, mas tudo isso, todo esse protocolo, ele vai depender do estado clínico que esse animal chegou. Né? Na clínica. É importante o tutor, quando chegar na clínica veterinária, deixar bem claro, né? Exatamente. Meu animal foi envenenado, é caso de urgência. Então, o tutor, ele tem que se comunicar bem para que os profissionais, eles estejam preparados para agir. Saber o que vai utilizar primeiro, né? Então, agir da forma mais correta, diagnosticar rapidamente, tratar rapidamente, porque, como eu falei no início, cada animal é único, vai depender da quantidade que ele absorveu, do estado imunológico, da idade, a quantidade versus porte ali também. Então, a gente vai avaliar tudo isso, vai fazer um levantamento do histórico clínico desse animal para entender o que foi que levou ele àquele estado e aí proceder da melhor forma. Não existe um protocolo padrão, né, para ser utilizado. E aí a gente vai realmente fazer o tratamento em cima do que o animal apresenta. E, Mariana, uma pergunta também que é uma dúvida de várias pessoas. O animal, ele pode vir a ficar com sequelas neurológicas? Sim. Que tipo de sequelas são essas? Eu já tive, o animal ele tem mioclonias, né? Ele pode ficar com aqueles tremores oculares, tremores na pata, principalmente quando ele convulsiona. Porque esses venenos, geralmente, eles atingem o sistema nervoso central do animal. E aí, quando esse animal convulsiona, e ele deixa ali uma sequela, fica por mais tempo, o tutor fica, né? Ah, ele melhorou, eu dei o leite. Fica adiando, né? Ele melhorou, eu dei o leite, ele passou. São os erros. Às vezes liga pra gente, olha, meu animal foi envenenado, corre pra cá. Isso tudo pra economizar. Vamos economizar, um animal melhorou, aí de repente o animal piora. Doutora, mas eu dei um leitinho, ele melhorou, corra pra cá. E aí a pessoa vai adiando, às vezes chega com 2, 3 dias. Meu Deus. Aquele paciente está ali absorvendo aos pouquinhos. O organismo às vezes não sabe nem que tipo de substância ele ingeriu. Ele teve o sinal clínico, ele salivou, né? A pupila dilatou, ele ficou ali, né, com a depressão respiratória. O animal foi melhorando aos pouquinhos. Gato abre logo a boca, respira pela boca, que não é natural que ele faça isso. Então tem esse sinal clínico também. Então, aí as pessoas medicam em casa, dão medicações, inclusive, que não são adequadas. E aí o animal, além da intoxicação, ainda prejudica o fígado pela metabolização das medicações inadequadas que são feitas. Então, assim, é uma série de problemas que vão se acarretando quando o tutor não faz a busca imediata pelo profissional. Mas há também os casos, né, de happy end. Vamos só falar também só de finais complicados, não. Quando você salva o animalzinho dessa situação, que vê que ele não ficou com sequela, imagina a felicidade que você fica, né? Sim. A sua felicidade, você trouxe de volta a felicidade para o tutor, restabeleceu o animal do sofrimento. Restabeleceu a saúde do pet. Então, imagina assim, eu sei que você não tem como lembrar todos os casos, mas tem algum caso que marcou de um pet que você conseguiu salvar e ele não ficou sequelado e que você ficou mega feliz? Porque a pessoa fica lembrando, Os casos de envenenamento, a gente consegue ter, assim, um boom maior de emoção, porque você tem que agir mais rápido e tudo mais. Adrenalina bate na hora, né? Então... Mas aí, quando o animal ele é intoxicado com a medicação que o tutor fez em casa, por exemplo. Por conta própria. Por conta própria. Eu já recebi uma gata, né? E ela foi medicada de forma errada, recebeu uma medicação injetável, e chegou lá apática, praticamente morta. E esse animal ficou comigo durante 15 dias, esse me marcou, porque ela tinha convulsões sucessivas.
Foi devido à ingestão errada do medicamento? Devido à aplicação que o tutor fez. E ele não tinha condição financeira nenhuma, então isso me marcou. Meu Deus. O tutor fez por conta própria, por conta própria. Mariana, meu Deus. Ele mesmo aplicou em casa, porque casa agropecuária vende, né? Muitas casas agropecuárias vendem as medicações. Sim. Assim, 3, 4, 5, 10 vezes maior que o peso que o animal poderia receber daquela medicação. Então, essa paciente, ela chegou para mim num estado muito crítico. Ela passou mais de 15 dias comigo até se recuperar. Ela tinha convulsões, ela não se levantava. O tutor não tinha condição de fazer nenhum tipo de exame, não tinha condição de sequer manter aquele animal internado. Então, esse, para mim, foi marcante, muito, porque né? quando eu consegui vê-la levantar, andar normalmente de novo depois, e até hoje eu acompanho, ela não tem sequela, para mim... assim, meu papel como médica veterinária tá feito, realizado com sucesso. E que bom, né? Porque assim, quando se tem vocação e quando se une o amor às técnicas que você estudou durante muitos anos e tem um resultado assim satisfatório, eu imagino para você como profissional o quanto isso é relevante e o quanto isso lhe dá um gás para continuar. Isso não é mesmo, uma realização, Mariana? além de profissional pessoal, porque eu costumo sempre dizer que a gente precisa na nossa profissão ser útil. Né? A gente não tem que trabalhar apenas, com muito amor, né? Não é só por amor, é com muito amor, mas que a gente trabalhe levando um resultado, que seja útil naquilo ali, que o meu trabalho ele seja útil para a vida das pessoas, porque eu facilito a vida de quem não sabe cuidar, eu facilito a vida do animal. Então isso quando vem de volta é gratificante demais. Eu gostaria que você, Mariana, enquanto médica veterinária, passasse novamente para as pessoas, olhando para aquela câmera ali, a importância de se levar o animalzinho ao médico veterinário nos primeiros momentos, nos primeiros minutos que você observar um comportamento diferente e você pontuar aí rapidinho quais são as características de um animal que foi envenenado. Certo. A importância de você levar o seu animal diretamente ao veterinário assim que você perceber os primeiros sinais clínicos é extrema. Porque ali entre 10, 15 minutos, esse animal já teve tempo de metabolizar esse produto químico, esse veneno, esse alimento que possa ter intoxicado ele. Então, levá-lo o mais rápido possível ao atendimento pode significar a morte ou a vida do seu animal. Se você leva ele mais rápido, você tem mais chance de salvar. Então, esse animal envenenado, dentro da sua residência, ele vai diminuir o apetite, ele vai vomitar, ele vai defecar em excesso, ele vai dilatar a pupila. Se for gato, ele vai abrir a boca, respirar pela boca, né, com uma frequência maior. E ele pode também ter convulsão, né, modificar o seu estado mental, andar em círculos. Então, todos esses sinais são sinais de envenenamento. Esse animal ele diminui a frequência respiratória, que é o que pode levar ele à morte. Então, se você observou o mínimo sinal, né, relacionado a isso, corre, leva. Se tem o carvão ativado, faz de imediato, mas isso não resolve, né, frisando novamente, nunca induz o vômito desse animal, né, não dê leite, ovos, água oxigenada, nada do tipo, e leve para o atendimento. Beleza, eu gostaria muito de agradecer essa passagem que você fez aqui conosco. Espero que você retorne outras vezes. Muito obrigada. Para a gente falar sobre tantos outros temas que as pessoas têm dúvidas, assim como eu, como tutora, que eu tenho meus pets, tenho 6 pets, então, assim, é uma dúvida diária? É importante ter cuidado? Sim. Inclusive, Mariana, a gente estava falando naquele lance, né, de dar uma voltinha. Então, a possibilidade do pet ser envenenado dando uma voltinha é gigantesca. Por isso, enfatiza isso, do quanto é importante de você manter o seu pet domesticado dentro de casa, para evitar não só envenenamento, mas que ele traga doenças para casa, traga bactérias, vírus, fungos. Infelizmente, a gente sabe que existe uma doença que está aí, batendo a porta dos tutores, que é a esporotricose, né, que está sendo muito comum em gatos, e chegou aqui em Alagoas e veio com força, infelizmente. Então, reforça a importância de não deixar o gato dar uma voltinha. Gato ou cachorro. Né? Foi excelente a sua observação, porque a gente percebe que muitas pessoas ainda têm esse hábito de deixar o animal dar a voltinha para fazer suas necessidades na rua. Isso provoca acidente, isso provoca o aumento populacional, porque cães não castrados, gatos não castrados saem na rua e aí superpopulam, né?
cruzam, enfim. Isso. E aí é muito complicado. Trazem, como você disse, como você bem ressaltou, doenças, tanto de transmissão fácil entre eles mesmo, entre os animais, quanto de cunho zoonótico, né? A exemplo da esporotricose, que é uma zoonose de fácil disseminação, rápida disseminação, difícil tratamento. Então, quando a gente mantém esse animal em casa, né, tendo toda a base do que é ser um tutor responsável, de posse responsável desse animal, identificar que esse animal ele não pode ser um objeto adotado por impulso, de forma alguma. Então, Boa. essa responsabilidade é preciso que a gente tenha. E que a gente passe também, que a gente incentive. E além de tudo, além de não deixar dar uma voltinha, mantê-lo protegido, Exatamente. Vacinado, vermifugado, se possível protegido contra pulgas e carrapatos. Principalmente comprar aquela coleirinha repelente para evitar que o animal venha a ser picado pelo mosquito, né, que transmite a leishmaniose. Então, assim, é imprescindível toda a proteção. Se você assumir a responsabilidade, cuide com todo o carinho e mantenha o animal protegido. É uma proteção não só para ele, como para nós tutores, não é mesmo? Exatamente, é o que eu sempre digo. Quando você cuida da saúde do seu animal, você está cuidando também da sua família. É uma questão de saúde única. Animais, meio ambiente. Tudo em conjunto. Tudo em conjunto. Não se dissocia. Exatamente. Muitíssimo obrigada, Mariana. É isso aí, agradeço. gente. Essa conversa bacana você assistiu aqui no nosso episódio de hoje. Fiquem por dentro de tudo. Repassem, comentem, mandem para os seus amigos. Porque eu sei que em relação ao envenenamento e a tantos outros assuntos, são pautas recorrentes. E o Pet Vida sempre traz um assunto relevante para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.